olha, vamos começar o programa de hoje. A gente vai falar de um assunto aqui bem interessante. Olha, nós sabemos que os índices de inadimplência em instituições educacionais é sempre crescente, né, gente? Ano após ano, afinal de contas, não tá fácil para ninguém, né? Pois é, alguns alunos, inclusive, não conseguem fazer rematrícula, outros não recebem seu diploma de conclusão de curso da faculdade. Tudo isso, gente, pela falta de pagamento ou de mensalidades, né? Ou mesmo de daquelas taxas. Então, hoje a gente vai receber aqui o advogado Moreira Serra, que vai nos esclarecer o que é legal e o que é abusivo por parte dessas instituições. E é claro, a gente também vai entender como os alunos e os seus responsáveis devem proceder nesse tipo de situação. Vem pra cá que o meu convidado já tá aqui. Chega aí, Moreira. Tudo bom? Moreira já é cativo aqui da nossa casa. Já virou sócio. É, sócio, rotina. Chega aqui, Moreira. Olha, esse começo de ano eu acho que é um assunto interessante para a gente estar abordando, né? Porque, enfim, muitos alunos e responsáveis se encontram diante desse tipo de situação. O que é legal e o que é abusivo, Moreira, quando a gente trata, por exemplo, de um aluno que é impossibilitado de se rematricular, seja numa escola, seja num curso técnico, seja num curso de terceiro grau? Isso é irregular. Isso é irregular. O fato do aluno estar devendo não pode recusar a matrícula. Porque o contrato de prestação de serviço escolar, embora seja de livre iniciativa, por exemplo, uma escola privada, ela não pode recusar a matrícula de um aluno independente, de um aluno que lá já estudou. Porque é um prejuízo. Vamos por partes. O artigo 6º da Constituição diz que é direito do cidadão e dever do Estado promover educação, saúde e tudo mais, lazer. E a escola não pode negar. Porque a educação é uma atribuição do poder público que é dada também à iniciativa privada para explorar. Então não pode recusar. A escola cobra o débito e o aluno matricula, normal. Normal, ele não pode ser impedido. Não pode. Inclusive, essas instituições, elas já até promovem uma espécie de lista negra, onde alguns alunos que devem em determinada instituição, né, fique prejudicado, mesmo que se matricule em outra, em virtude de estar devendo uma outra instituição. Então, Isso assim, crime, é uma forma de você manipular praticamente o mercado, né? Totalmente, não pode. Geralmente isso é feito por sindicato, associação das escolas privadas, isso não pode. Constatado, o Ministério Público tem que promover uma ação civil pública no sentido de punir as escolas ou a instituição que agrega essa série de escolas e diretores no sentido de puni-los com uma ação penal para tirá-los até do mercado, se for o caso. Mas aí, inevitavelmente, a gente também tem que ver a visão do empresário, Claro. né? Que também não pode ficar prejudicado diante desses Por isso índices de tem o Poder inadimplência. Judiciário para ele ir lá fazer a efetiva cobrança ou execução do seu crédito contratual, daquilo que foi acertado em contrato. Mas não pode impedir o aluno de matricular. Então isso vai correr pela justiça, essa cobrança, inevitavelmente. E vai mas ganhar, não vai pode. receber, não pode. Não pode, isso é um constrangimento legal, não pode. Inclusive, tem alguns alunos que acabam recebendo cartas, acabam recebendo esse tipo de comunicado de uma forma que é também constrangedora. Isso também não pode, né, Moreira? Não pode. O que pode o credor, o que ele deve fazer? Utilizar-se de meios adequados, morais e cívicos, no sentido de cobrar o seu crédito. Ele pode ligar, mas não no horário que cause constrangimento ao aluno devedor, ao pai do aluno devedor. Ele não pode ligar para o emprego, ele não pode mandar cobrador, ele pode mandar uma carta desde que ela não seja ofensiva, desde que a cobrança seja justa. Isso pode ser feito através do aluno? Pode, nunca. Nunca. O aluno não pode ser envolvido nessa relação entre pai e escola, a não ser que ele, o aluno, seja o contratante, o outro lado da moeda no contrato. O aluno não pode nunca, sobretudo se menor, porque há um constrangimento evidente e, por exemplo, os menores acabam ficando envergonhados junto aos colegas, imagina só um o que aluno causa um receber dano uma carta moral de cobrança. irreparável, um dano psicológico irreparável. Não pode ter lista negra, não pode cobrar por meios inadequados, não pode ser abusiva e violenta essa cobrança, porque efetivamente irá responder com danos morais severos e se procurar a promotoria
da Educação aqui no Ministério Público em São Luís, com o doutor Paulo Avelar, com toda certeza os diretores de escola serão admoestados por ele. Agora, uma outra prática muito comum nesse universo acadêmico é o aluno ser punido, penalizado justamente por inadimplência. Então, assim, às vezes um trâmite que era para ser muito simples, como liberação de documentação e por aí vai, acaba sendo um processo dificultado em virtude dessa inadimplência. Isso pode, como por exemplo nos casos dos diplomas, alunos que têm parcelas em aberto não têm tanta facilidade de ter o seu diploma após a conclusão de um curso. Isso pode ou não, Moreira? Não, não pode. Isso é mais grave do que o primeiro. Porque o aluno concluiu o curso e a escola ou a universidade, seja a escola de primeiro, segundo grau, seja o ensino universitário, não pode haver a retenção de documento. E mais, não pode deixar de fornecer o diploma ou então fornecer uma declaração que diga a real situação que viveu o aluno. Mas, se o aluno estiver para ser... Por exemplo, o aluno está devendo o Unicelma, R$10, e não vai mais continuar lá porque a escola, o Unicelma não aceita o contrato. O Unicelma vai entregar toda a documentação, a transferência, o histórico escolar, e ele faz em outro. Se o aluno está colando grau, se formou, concluiu o curso, não pode ser impedido de participar da formatura, da colação de grau. E da mesma forma não pode ser impedido de receber o diploma. Quais são os meios judiciais adequados para isso? A escola entra com a ação de cobrança ou execução, o ensino, a universidade, ou seja lá o que for, e o aluno entra com o mandado de segurança para que a escola entregue, ou a universidade entregue imediatamente o diploma ou a declaração. E pior, a escola responde, e a universidade, pelos danos morais, materiais e perdas e danos causados àquela pessoa. Responde de forma severa. A universidade sendo punida com até 40, 50 mil reais de danos morais por ter feito isso com alunos, ou seja ele do ensino superior, do ensino médio, fundamental. Olha só, gente, não pode, então, em nenhuma hipótese, você ser constrangido por uma situação como essa, ou você ser impedido de seguir para um passo adiante, né, da sua carreira ou ainda do ensino letivo, em virtude de uma inadimplência. Posso dar um exemplo rapidinho? Por favor. No caso de um emprego, o aluno vai lá e precisa daquele documento para se candidatar ao emprego ou para assumir um emprego. A escola responde por todo o prejuízo que ele teve ao não conseguir o emprego. Todo ele, o salário que ele ia ganhar até o dia dele conseguir outro. Nossa, então realmente... E responde por um dano material, um dano moral enorme, perdas e danos. Imagina ele só conseguir emprego daqui a 3 anos por conta desse prejuízo. Passou num concurso. E até porque não é nada inteligente uma atitude como essa, porque a partir do momento que aquele devedor consegue um emprego, ele naturalmente vai poder quitar sua dívida. Perfeito, né? É um ciclo que não se fecha por uma prática que não é nem um pouco inteligente. Uma prática imoral, digamos assim. Totalmente imoral. Agora, de que forma o aluno ou o responsável, no caso desse aluno ser de menor, de que forma ele pode tentar entrar na justiça para reaver seus direitos? Como ele pode provar, por exemplo, todas essas situações? Ele tem que ter o histórico anterior àquela data da conclusão. Por exemplo, o aluno concluiu o curso de Direito. Ele concluiu o 10º período. Ele pega do 9º para cá, pega testemunhas, declarações, o registro de matrícula, as últimas provas, fotos, entra com um mandado de segurança na vara da Fazenda Pública. O juiz irá analisar e irá deferir uma liminar. No mandado de segurança não fica estabelecido os danos morais. Ele tem que entrar com uma ação de indenização por danos morais para que ele receba, com as perdas e danos e tudo que ele perdeu, ele tem que receber fora. Então é poder judiciário, uma ação própria para uma coisa, sempre. Ou uma medida cautelar, que também é apropriada para esse momento. Ele entra com a medida cautelar, em seguida, depois que receber a liminar, ele promove em 30 dias a ação principal para receber os danos morais e os danos materiais. E da mesma forma, uma ação ordinária com antecipação de tutela, ou seja, ele procura um advogado, que ele irá ganhar a causa com toda certeza. Tá Moreira, de qualquer forma, uma boa alternativa diante de uma situação como essa é você tentar um acordo. Porque a gente sabe que juros, né, o acúmulo, o prolongamento de uma dívida acaba, né, tornando aquilo um tanto inviável. A gente sabe que realmente a intenção é que você seja punido e que você honre com tudo aquilo que ficou acumulado. Mas uma tentativa de acordo
pode ser viável para facilitar tudo isso? Sempre. O Conselho Nacional de Justiça tem promovido no país, nos últimos anos, as semanas de conciliação e tem promovido, digamos assim, uma tentativa de conciliar a sociedade brasileira a não judicializar tudo. A tentar, de alguma forma, fora do judiciário... Resolver de forma paralela, né? Para que nem o judiciário fique abarrotado e tampouco ele demore na solução do conflito. Com certeza. Então, sempre o ideal é encontrar uma forma de um ajuste com perdas, né? A escola recebe juros menores ou parcela em mais... Suaves prestações. Sempre suaves. E resolve o problema do aluno. Realmente, judicializar não é bom hoje em dia porque demora. Mas tem sempre aqueles institutos, o da tutela antecipada e o da liminar, para que seja prevalecido o direito do cidadão e do jurisdicionário. Muito bom, Moreira, quero agradecer a presença aqui junto com a gente. Eu que agradeço. Sempre nos solucionando, nos dando aí ótimas explicações a respeito do direito. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, é super rapidinho, chegar aí já está de volta. Estamos contando com a sua participação lá na nossa fanpage, facebook.com/programa.chegaí. Eu vou e volto já. Segura aí.